Olá, pessoal. Vamos agora trabalhar a observação na pesquisa. A observação constitui elemento fundamental para a pesquisa, né? Isso desde a formulação do problema de pesquisa, né, que geralmente ele decorre justamente de uma observação, né, que você trouxe e a partir dele você formulou um problema de pesquisa. Tá? Então, o que se espera de um conceito é que ele se torne observável, né? Materializável, mensurável. Tá? Bem, mas a observação ela tem um papel fundamental, sobretudo, na coleta de dados da pesquisa. A observação, sem dúvida, ela é uma fonte de conhecimento, tanto para o conhecimento vulgar, o senso comum, como também para o próprio conhecimento científico, né? À medida que ele serve a um objetivo formulado de pesquisa e é sistematicamente planejado, registrado e submetido à verificação e controles de validade e precisão. Então, isso que vai caracterizar uma observação científica, né? Uma vantagem da observação é que ela possibilita saber o que as pessoas de fato fazem, né? Em vez do que elas dizem que fazem, né? Muitas vezes o questionário não traz os elementos importantes para o pesquisador trabalhar, né? Mas um trabalho de campo em que você vai observar o comportamento dos sujeitos pode te trazer elementos que te ajudem na pesquisa que você está realizando. Então, há também, a gente pode associar problemas, né, à pesquisa observacional. Tem vantagens e tem desvantagens. Uma desvantagem é a presença do pesquisador, né, no espaço. Isso geralmente é complicado, né? As pessoas às vezes não se sentem muito à vontade. Então, acaba que a presença do pesquisador exerce um efeito sobre as pessoas e as situações observadas, embora isso seja difícil de avaliar. A observação ela pode ser utilizada em diferentes delineamentos de pesquisas. Vejamos alguns deles. A pesquisa experimental, você pode utilizar da observação, porque, por exemplo, quando você realiza um experimento, você tem ali variáveis, você associa fenômenos, você testa, você controla. Então, necessita da observação do pesquisador, do registro daquelas reações que se processam no fenômeno, naquilo que está se experimentando e se observando. Né? No estudo de caso, que é um aprofundamento, uma pesquisa de aprofundamento acerca de instituições, de comportamentos, né? De indivíduos e etc., você pode utilizar-se da observação. Tá? Nas pesquisas etnográficas, que são pesquisas direcionadas para o estudo da cultura de grupos, né? Então, ali também você pode utilizar-se da observação. Claro que tudo mediante registro, acompanhamento, e aí é necessário. O levantamento de campo. Embora o levantamento de campo se utilize de levantamentos e de questionários para captar a opinião da população acerca de determinado assunto, mas o próprio pesquisador vai precisar observar determinados ambientes, circunstâncias e tal, para, inclusive, servir de elementos, né, para dar suporte na pesquisa. Há algumas classificações, né, que o autor chama de modalidades de observação. Tá? A ampla flexibilidade do método observacional na pesquisa social determina múltiplas modalidades de observação. Tá? Então, diversos fatores podem ser identificados nessa determinação. Primeiramente, a estruturação da observação, o ambiente da observação, o caráter direto ou indireto da observação e o papel do observador. Tá? Então, do ponto de vista da estruturação da
observação ela pode ser estruturada e não estruturada. O que é a observação estruturada? É quando o pesquisador especifica detalhadamente o que será observado, assim como a forma de registro, o nível de mensuração, o que implica a elaboração de um protocolo estruturado para a coleta de dados. Então, o pesquisador ele faz uma espécie de roteiro de como vai se realizar a observação. Na observação não estruturada, aí o pesquisador apenas define os aspectos que pareçam mais relevantes para a solução do problema, podendo ser alterados à medida que a pesquisa evolua. Então, ele se coloca em campo, faz a observação, no sentido de captar como as coisas evoluem e acontecem, e ele não prepara um roteiro. Então, esse é o caso da observação não estruturada. Mas vamos ver aqui a modalidade em relação ao ambiente da pesquisa. Então, ela pode ser uma observação de campo ou pode ser uma observação em laboratório. O que é observação de campo? Ela também é denominada naturalística. Ela é feita no local em que o fenômeno ocorre naturalmente, tá? Então, o que se pretende com essa modalidade de observação é que o estudo corresponda ao comportamento real das pessoas. Então, a observação se dá, por exemplo, numa instituição, como as pessoas interagem, se relacionam. Tá? A observação de laboratório geralmente requer equipamentos especiais e é conduzida quando se torna difícil controlar o fenômeno em condições naturais. Daí se faz o experimento, se faz a observação em laboratório. Ainda em relação ao ambiente, a observação ela pode ser direta ou indireta. Tá? Então, a observação é direta quando o pesquisador ele está fisicamente presente no local da pesquisa. É uma modalidade de observação bastante flexível que permite ao pesquisador relatar aspectos sutis de eventos à medida que esses ocorrem. Né? Então, essa é a característica da observação direta. Na observação indireta, o registro da observação ocorre com o auxílio de instrumentos mecânicos, fotográficos ou eletrônicos. É uma modalidade de observação menos flexível que a direta, mas capaz de produzir informações mais precisas. Então, eu posso realizar uma observação à medida que, por exemplo, eu faço fotografias acerca do ambiente. Então, ali se dá uma observação indireta por meio desses instrumentos. Em relação ao papel desempenhado pelo pesquisador, a observação pode ser participante ou não participante. Na observação não participante, o pesquisador observa o ambiente e os sujeitos da pesquisa sem participar ativamente das atividades. Na observação participante, ao contrário, o pesquisador participa das atividades em curso. Ele assume um papel no grupo, naquele grupo que ele está estudando, né, que está sendo estudado, e ele pode atuar. Né? No caso, o exemplo que o autor dá aqui é atuar como um garçom em um estudo, né, desenvolvido em um restaurante, digamos assim. Então, a combinação desses fatores conduz a diferentes modalidades de delineamentos observacionais. Os mais usuais nas pesquisas sociais são a observação estruturada, a observação naturalística e a observação participante. Então, esse método, né, a observação, ela é muito importante para o desenvolvimento da pesquisa científica.